CNN, a professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Ana Carolina Marson. Professora, muito obrigado por estar aqui no feriadão para que nossos telespectadores entendam um pouco melhor o que está acontecendo no Oriente Médio. Pelo que a senhora tem acompanhado, o conflito deve se intensificar nas próximas horas e dias? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Gustavo. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, pelo que nós estamos acompanhando, sim, o conflito, apesar de todos os pedidos, todas as tentativas de outras nações de tentar frear o conflito, desacelerar as tensões, o que nós vemos é que, infelizmente, os dois lados eles seguem, sim, com bombardeios, seguem com provocações. Então, o que tudo indica é que esse conflito, infelizmente, vai seguir escalando nos próximos dias. E, como você falou, né, o presidente Trump ele estava no G7, voltou mais cedo, está reunido com o gabinete de crise para tentar, né, analisar a situação. Nós vimos que o chanceler alemão ele também entrou em contato com Netanyahu. Temos diplomatas iranianos que irão se encontrar com representantes da União Europeia na tentativa de conversar, de acalmar as tensões, mas, ao que tudo indica, as tensões elas seguem pelos próximos dias. Professor, é um dilema de Donald Trump nesse momento. A Priscila Asbeck, nossa correspondente em Nova York, trazia. De um lado, ele prometeu que acabaria com os conflitos no mundo, criou-se uma nova guerra. Ou seja, a entrada dele seria até para justificar um pouco esse discurso em relação a Joe Biden, de que Joe Biden era fraco e ele é forte. Mas, por outro lado, seria fazer os Estados Unidos gastarem muito dinheiro com armamento, indo contra também o discurso dele de America First e, ao mesmo tempo, levando para uma guerra jovens soldados americanos. É um dilema que ele vai ter que resolver agora. Como a senhora vê essa questão nas mãos de Donald Trump? Bom, o Donald Trump ele está em uma situação bastante complicada. Desculpa, como você mesmo colocou, ele se elegeu em cima desse discurso, dessa retórica do America First, de que o Joe Biden gastava muito com guerras fora do território estadunidense, e agora prometeu também acabar com a guerra na Ucrânia, com a situação em Gaza, e prometeu que o faria em poucos dias. Mas o que nós vemos é que, no final das contas, foi muito mais retórica do que, de fato, ação. E, ao contrário do que ele prometeu, agora nós temos uma nova guerra que despontou no cenário internacional. Então, o Donald Trump, ele é uma figura bastante polêmica, ele tem uma retórica muito dura, muito controversa e que muitas vezes não é seguida de ação. Como nós podemos ver no caso da própria guerra na Ucrânia, da situação na Palestina que vem se desenrolando, já tem a crise humanitária que já vem se desenrolando há bastante tempo. Então, o que nós vemos agora é o Donald Trump em uma situação ainda mais complicada. Ele vem gastando o seu capital político, porque prometeu uma série de ações que não se concretizaram, e agora, ao mesmo tempo em que ele tem o desejo de que essa situação não se escale, ele tem o desejo de não envolver os Estados Unidos, ele vê a necessidade de alguma forma se envolver, tanto que começou a enviar caças para a região do Oriente Médio, alegando aumentar as suas posições defensivas, as posições defensivas dos Estados Unidos na região, mas que nós vemos é a linha que ele seguiu no seu primeiro mandato, que é uma retórica muito dura e que, por diversas vezes, o coloca em uma situação bastante complicada. Professora, Benjamin Netanyahu vinha sendo muito criticado pela comunidade internacional pelos ataques à faixa de Gaza, inclusive a hospitais. A gente viu o ataque agora feito pelo Irã a Israel, deplorável a um hospital, mas a gente também critica e chama de deploráveis os ataques de Benjamin Netanyahu a hospitais na faixa de Gaza. O argumento dele é de que ele começou o conflito com o Irã porque o Irã estava enriquecendo urânio, era uma ameaça e era o momento certo para fazer esse ataque. Na avaliação da senhora, faz sentido essa narrativa ou pode ser também uma tentativa de Benjamin Netanyahu de diminuir as críticas em relação aos ataques na faixa de Gaza?
Bom, eu acredito que sim, pode ser uma tentativa do Netanyahu de reduzir as críticas, porque o que nós vemos é o Netanyahu ele vinha promovendo uma série de ataques a hospitais, já não vemos mais tantas notícias de ataques ao Hamas, mas sim de ataques a civis que estão aguardando na fila da ajuda humanitária, ataques a ambulâncias, a hospitais. Então, a fama do Netanyahu já estava muito, a popularidade dele estava muito em baixa no cenário internacional. E nós não podemos esquecer que o Netanyahu vem há 30 anos alegando que o Irã tem armas nucleares. Então, se nós pegamos discursos do Netanyahu de 30 anos atrás, nós vemos que essa retórica ela é constante nas falas do primeiro-ministro israelense. Ele vem alegando do presidente israelense, ele já vem alegando há muito tempo que o Irã tem armas nucleares, então por que agora? Essa é uma pergunta muito importante. A região do Oriente Médio já estava bastante instável. O Netanyahu, ele sabe que um ataque ao Irã teria consequências, teria sim um contra-ataque. Então, por que atacar agora? Eu acredito que sim, tem uma relação muito forte com as ações que Israel vinha promovendo na faixa de Gaza. Lembrando, de guerra em guerra, a gente não tem o Benjamin Netanyahu sendo investigado pelo Congresso israelense sobre os ataques feitos até o momento e nem sobre denúncias de corrupção. Professora, vamos analisar Vladimir Putin. Vladimir Putin inicialmente foi até citado por Donald Trump. É um nome que teria uma ascendência sobre o Irã e que poderia ajudar nas negociações. Depois, quando ele se oferece a fazer essa mediação, Donald Trump diz: não, você já está envolvido em uma guerra, não precisa tanto. Até que ponto Vladimir Putin teria capacidade nesse momento de tentar encerrar esse conflito, pelo menos num discurso, ou pelo menos num diálogo com o Irã? Bom, nós não podemos esquecer, em primeiro lugar, que, como você mesmo falou, a Rússia ela está envolvida em um conflito próprio. Então, a guerra com a Ucrânia já dura aí mais de 3 anos. A Rússia, ao contrário do que era esperado, né, o conflito vem perdurando e o Putin ele tem essa preocupação. Acabou de receber também um ataque muito forte, teve um prejuízo gigantesco por causa das forças ucranianas. Então, o Putin, em primeiro lugar, ele tem essa preocupação no seu território. E do lado do Donald Trump, nós temos o presidente estadunidense que afirmou que acabaria com a guerra na Ucrânia em 2 dias. Então, o Donald Trump, tanto Donald Trump quanto Putin, Estados Unidos, quanto Rússia, têm interesses nesses dois conflitos que estão acontecendo agora. E é interessante, o Putin, a Rússia, tem uma relação histórica com o Irã, é um aliado histórico de Teherã, então apoia, né, desde o início do confronto Israel e Irã, o Putin e a Rússia, por meio da sua representação diplomática na ONU, defendeu o direito do Irã ao contra-ataque, apoiou as ações iranianas, muito mais na retórica do que com ações pragmáticas. Porém, eu não acredito que o Putin tenha tanto poder frente ao Ali Khamenei para parar o confronto, principalmente porque esse confronto ele foi causado por Israel. Foi Israel quem começou todo esse confronto. Então, apesar do Irã ele já ter indicado inúmeras vezes que deseja o fim do confronto, ele está exercendo o contra-ataque a partir de um ataque que ele não iniciou. Então, o que nós vemos do lado de Israel é, por exemplo, pelo ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmando que Ali Khamenei não pode mais existir. Isso é uma fala seríssima, muito dura. Ou seja, por mais que o Putin se envolva e consiga apaziguar a situação do lado iraniano, nós ainda temos que considerar o lado israelense, que foi o lado, neste caso, o lado agressor, que iniciou o confronto e que segue com falas muito duras, não dando indicações de um desejo de sentar na mesa de negociação. Falas, inclusive, de extermínio, né? Quando se faz esse discurso de que um líder não pode existir mais, são falas
extremistas, como já nós vimos no passado na Segunda Guerra Mundial, que também eram discursos extremistas. Professora, para finalizar a nossa análise, a gente tem visto que os organismos multilaterais não têm sido mais eficientes diante de tantas guerras. Como a senhora vê esse enfraquecimento do Conselho de Segurança da ONU até da Assembleia Geral da ONU? É interessante essa pergunta, porque, na verdade, se nós analisamos historicamente o Conselho de Segurança da ONU, durante a Guerra Fria, por exemplo, embate entre Estados Unidos e União Soviética na época, o Conselho de Segurança já ficava travado naquele momento, já não conseguia aprovar nenhuma resolução, seja pelo veto dos Estados Unidos ou da União Soviética. Então, na verdade, nada mudou, é que agora está mais escancarado, porque nós esperamos que, como a comunidade internacional como um todo, espera que a Organização das Nações Unidas, que foi criada para evitar confrontos internacionais, confrontos entre países, que ela consiga ter uma ação um pouco mais assertiva, um pouco mais eficaz. Porém, o que nós vemos é justamente o contrário, é que o Conselho de Segurança, pela estrutura que ele possui de 5 membros permanentes e, historicamente falando, 5 membros que têm interesses diversos, é muito difícil que resoluções sejam aprovadas quando o interesse de algum desses membros está envolvido. Então, nós olhamos, por exemplo, para a guerra na Ucrânia, para a questão palestina e agora para o confronto entre Iraque e Israel, o que nós vemos é que nenhuma resolução consegue ser aprovada. Então, infelizmente, o que o Conselho de Segurança da ONU está transparecendo hoje, o que ele está representando é esse impasse que existe entre as potências do cenário internacional. Uma reformulação, alguma mudança precisa ser feita, porque é a falha completa desses organismos multilaterais. Nós conversamos com a Ana Carolina Marçom, professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, muito obrigado por estar presente aqui no Bastidores CNN em pleno feriado. A senhora contribuiu bastante com o entendimento do conflito. Obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Uma ótima tarde. Espaço sempre aberto para a senhora, professora.